Gostaria de chamar agora a Carol Larson para a gente falar um pouquinho sobre internacionalização de empresas e marcas. Bem-vinda, Carol. Bom dia, pessoal. Carol, a gente falou um pouquinho ontem no Now, né, sobre internacionalizar. Eu queria só começar explicando para as pessoas a simplicidade, talvez, de não fazer o passo da internacionalização da empresa, e sim da marca, e o quanto você vê isso refletir positivamente nos negócios do país de origem dos clientes. Claro. A gente, não sei se vocês sabem, mas nós temos grandes empresas que elas não foram para os Estados Unidos, elas levaram a marca. E a maioria dos clientes, dos consumidores, acreditam que essa empresa está instalada em outro local. Então, levar a marca é simplesmente você registrar perante o Departamento de Marcas e Patentes, a sua marca, o seu logo, o conceito dela, e você já começar a ter presença de mercado sem estar presencialmente. Então, você evita os gastos de uma internacionalização efetiva, que seria levar a sua empresa, contratação de pessoal e tudo isso. E os resultados são incríveis, porque as pessoas que fizeram primeiro registro de marca e somente depois levaram suas empresas, são as empresas que tiveram mais sucesso. Então, testaram o mercado, acreditaram no mercado, sentiram que aqui tinha um público para aquele produto ou para aquele serviço, e depois somente realmente foram presencialmente com as suas empresas. E o reflexo é extremamente positivo aqui, né, Carol? A gente estava estudando algumas empresas que registram a marca em quase que praticamente no mundo todo, né? E quanto isso é lucrativo para a origem da marca, né? Sem dúvida. Toda vez que um cliente me questiona sobre a questão de registro de marca, como aqui nós temos o registro nacional, estadual e o internacional. Então, é importante fazer esse registro internacional para que você tenha presença em todos os mercados. Porque hoje, com a globalização, é muito difícil uma pessoa ou uma empresa grande estar somente em um país. Então, essa exposição ela é fundamental para o desenvolvimento e para o sucesso dessa empresa que quer internacionalizar. Agora, vamos falar um pouquinho sobre realmente internacionalizar a empresa. Em 5 etapas, você consegue facilitar para a gente esse processo? Claro. O primeiro passo é fazer a pesquisa de mercado e de viabilidade. Então, como que você vai entrar com um produto no mercado se você ainda não entende seu público? Análise de concorrência seria o segundo passo. Terceiro passo, entender a parte legal e ter compreensão total da legislação para que você não se depare com uma situação a qual você está acostumado aqui e lá você sabe que é diferente, né? Muito. Então, a gente encontra... E lá é por estado, né, Carol? Lá é por estado. A legislação, cada estado tem uma. Então, quando forem estudar ou pesquisar sobre Estados Unidos, se atente à questão da legislação estadual. O quarto passo é a definição da estrutura legal da empresa em si. Não de leis, mas sim qual a forma de tributação, porque a pessoa precisa ter uma ciência de quanto ela vai estar pagando de impostos para entender a viabilidade do negócio. E o quinto passo é a questão de contratação e parcerias, porque muitas vezes você não precisa estar no país presencialmente, você pode arrumar parceiros e terceirizar aquilo que você faz. Então, parceiros são fundamentais, e é por isso que nós estamos aqui hoje, né, em busca de parceiros, que a gente consiga ter uma afinidade e acredite no trabalho para que a gente possa trazer cada vez mais a nossa marca para o Brasil. A gente está fazendo o processo ao contrário. Ao contrário. E você percebe muito, Carol, a diferença entre realmente... A gente fez alguns estudos para fábricas, né, onde as pessoas realmente têm se preocupado até com a escolha do local, né? Muito popular, né? A ida para a Flórida pelo clima, né? E pela ambientalização é mais fácil, mas existem grandes oportunidades, incentivos estaduais, né? Que a gente realmente consegue apresentar para o cliente quando ele está com a mente aberta, né? Para viabilizar a internacionalização dele. Sem dúvida. Eu acho que a primeira pergunta que eu sempre faço é em que local você vai se instalar? Porque aquele exemplo do Walmart, que eu gosto de citar, o Walmart todos conhecem, nós temos um Walmart praticamente em cada esquina, só que não vende o mesmo produto em todo o Walmart. Por quê? Porque o Walmart tem centenas de anos de mercado e eles conhecem o público da região. No bairro onde nós moramos, eu, a Bia, o John, nós temos muitos brasileiros. Então, no Walmart você encontra produtos brasileiros. Aí nós temos uma outra região, a qual é uma área mais de hispanos, é uma outra população, é um outro consumo. Eles vendem esse produto voltado para o cliente. Então, o conhecimento
do local, ele é fundamental também para o sucesso do negócio. E uma dica é, abra a mente quando for internacionalizar. Escute as pessoas que já estão no mercado, entenda o que eles já passaram. Porque a gente, às vezes, encontra com profissionais, empresários, que porque tiveram muito sucesso aqui, não, Carol, você não sabe do meu negócio. Meu negócio é assim, eu não sei do seu negócio lá no Brasil, mas eu conheço bastante do mercado americano. Então, e a pessoa às vezes fica chateada. Então, estar com a mente aberta para a internacionalização é fundamental. É fundamental e, assim, acho que as pessoas, quando elas procuram, acabei de falar isso com o João, né? Um consultor, ele não é aquele que vai falar o que você quer ouvir, né? Talvez um vendedor seja, mas um consultor não, né, Carol? E a gente, às vezes, até perde cliente por causa disso, né? Você vai fazer um processo de due diligência, aí você chega para o cliente e fala, olha, esse negócio é inviável, não faz. Ai, eu odeio a Carol. Não acredito em nada que ela falou, eu vou fazer. Passam-se 6 meses, a pessoa chega e fala, putz, por que eu não escutei? A gente não vai falar, né? Eu te avisei, que tem palavra pior, você falar, eu te avisei. Então, a gente está sempre ali à disposição para tentar levantar e reestruturar. E aí a pessoa realmente, é a questão de abrir a mente, abriu a mente, acreditou naquela consultoria que a gente sabe que a gente não mente nada. Então, infelizmente, quer ouvir, estamos aqui para falar, mas você vai ter que escutar todas as verdades. A gente escuta muito também o fato dos Estados Unidos vender uma cultura muito simples, do faça você mesmo, as pessoas acreditarem, né, terem a visão de que não existe uma burocracia, o que a gente sabe que é real. O cliente ele já chega, às vezes, para você com, eu vou fazer isso, eu quero uma LLC, eu quero isso, eu quero aquilo. Quantas são as possibilidades que você precisa estudar de um cliente para realmente criar a estrutura ideal para ele, Carol? Bom, você me acompanha no dia a dia, né? Você entende que toda vez que eu pego um processo, primeiro 40 minutos, 1 hora, para entender o que você quer, qual o seu objetivo, aonde você quer chegar. Porque, às vezes, a pessoa ela só quer abrir um espaço de 100 metros quadrados e, se a gente não compreender isso, a gente vai criar um processo muito maior para ela. Então, as possibilidades de definições, tanto da parte estrutural, como da parte do negócio em si, do processo do negócio, para adaptação cultural, ele é muito importante. Então, a gente trabalha em todos os pilares, né? Entendendo o objetivo, o produto que ele tem está pronto para adaptação? Não está. Então, vamos fazer recomendações para que ele consiga fazer a adaptação cultural e, em seguida, com calma, realmente fazer a implementação. Acredito que o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes chegam clientes, precisam de uma estrutura gigantesca e quando você conversa com ele só precisa realmente iniciar o processo abrindo uma empresa simples e depois, conforme ele for galgando ali o que ele tem em mente, você consegue ir abrindo novas estruturações, porque é uma despesa desnecessária, às vezes, né, Carol? Sem dúvida, e a gente nunca recomenda, né? Como eu vou abrir um negócio aqui no Brasil, imagina, eu não moro aqui há 25 anos, o que eu conheço do mercado? Nada. Então, agora que eu venho mais para o Brasil, eu tenho um conhecimento melhor e consigo entender hoje até melhor meu público lá. Porque essa falta de vivência no local, a gente vai criando culturas que não são as culturas daquele local para onde eu quero ir. Então, essa questão de começar pequeno, ao invés de começar uma estrutura gigantesca, sem dúvida, é muito melhor. Porque você começa pequeno, você entende, você vai se adaptando, vai se familiarizando com aquilo, para depois partir para um step maior. Principalmente quando a gente fala de valor de investimento, né? Você já citou exemplos em Natal, gostaria que você citasse aqui de clientes que, às vezes, têm até uma força muito grande inicial, às vezes $2 milhões para investimento, mas queimam na largada, né? Abrem um negócio gigantesco, onde não precisaria e poderiam sustentar por 5 anos, às vezes, o negócio. Infelizmente, nós temos muitos casos de empresas que foram para os Estados Unidos e não deram certo, como, por exemplo, quem conhece os Girafas, quem conhece Vivendas do Camarão, eles entraram com a força toda. Abrindo 12 unidades. 12, 14. Eu falei, gente, cada esquina um Girafas. Não conseguiram prosperar. Porque entraram de uma forma a qual eles levaram exatamente o produto como estava aqui para o Brasil, daqui no Brasil para os Estados Unidos, e não tiveram pessoas para consumir. E tinham chances de dar certo. Tinham chances de dar certo se eles tivessem feito o processo que a gente sempre explica, né? Primeiro, mandam alguém da empresa, manda uma pessoa especializada em pesquisa, entenda o que o americano come, qual horário o americano come. Então, o nosso almoço ele chama lunch. Lanche é de lanche mesmo. O americano não tem o hábito de sentar
e comer um prato de comida no almoço. E o que era o conceito de ambos? Um prato de comida. Então, coisas mais simples, mais rápidas de serem oferecidas, elas têm mais resultados. Então, aquele exemplo que eu citei lá em Natal, eu vou citar novamente, nós tivemos um nome de um restaurante muito forte aqui no Brasil, japonês, que foi para Orlando, alugou um ponto caríssimo, numa localização excelente. Na cabeça deles estava tudo certo, lugar bom. Eles Não, o ponto era excelente mesmo, era bem ali na Roda Gigante. Na Roda Gigante, aqueles que conhecem Orlando, era em frente à Roda Gigante, é o local que mais passa turistas em Orlando hoje. E eles gastaram eles alugaram o espaço e fizeram uma reforma interna do espaço. Só na reforma, eles colocaram 3 milhões de dólares de um espaço que não era deles. Assinaram um contrato de 10 anos. Contrato de 10 anos, se você quebra ele, você tem que pagar a penalidade como se fosse quitar o contrato por esse período. Contrataram pessoas do Brasil que não falavam inglês, falavam um inglês, você não entendia o que eles falavam. E eles acreditando. Aí, para piorar um pouquinho, o dólar, que na época estava 2 e alguma coisa, o dólar foi para 5. Então, a projeção financeira deles também acabou. E eles acreditavam, como aqui no Brasil eles sentavam 500 pessoas no almoço, 500 pessoas no jantar, eles fizeram um budget baseado nisso. A primeira vez que eles vieram me apresentar, eu falei, vocês não querem que eu faça um budget para vocês? Quanto custa mais ou menos o ticket médio? Quais são as despesas operacionais? Não, a gente está acostumado com esse mercado. 500 pessoas, a gente tem um lucro lá no Brasil de 45%, quando não fecha em 50%. Eu falei, poxa, que bacana. Só que a gente sabia que aquilo ali não ia acontecer. E não deu outra. Primeiro dia que ele abriu, ele chamou pessoas para fazer degustação. Eu, como vivo lá há muito tempo, o nosso paladar acaba ficando diferente. Então, na época que eu saí do Brasil, não tinha sushi. Tinha restaurante japonês, mas o sushi não era um prato servido. Então, eu conheci o sushi lá. Quando eu fui a primeira vez e provei, eu cheguei para o dono e falei, olha, você tem que tirar esse molho, você tem que tirar esse excesso de cream cheese, você quer o creme de queijo, o cream cheese, que o americano não come, ele gosta do sushi tradicional. Ele me ficou tão ofendido comigo, porque eu falei para ele que ele tinha que tirar, e ele nem quis mais que eu fizesse parte dos outros processos dele. E, enfim, ele abriu, ele não conseguiu ficar 3 meses no mercado, depois desse investimento de 3 milhões, e fechou, e voltaram para o Brasil sem nada. É muito triste você ver isso. Muito triste. Mas a gente tem casos de sucesso também. Sim, a gente gosta de apontar isso. A gente tem até restaurantes japoneses lá que tem essa cultura do rodízio aqui, né? Mas começaram pequeno, foram testando o cardápio, né, cara? Hoje estão com 3, 4 lojas. Acho que isso é muito interessante. Eu vou dar um exemplo de 2 parceiros nossos em Orlando, que é a Pie Faction e o Camilas, né? A Pie Faction é uma pizzaria brasileira, a mais conhecida de Orlando. Quando eles chegaram humildes, pequeno. Eu ajudei eles desde o início, desde o local. Olha, foi para o balcão atender, porque o visto não saiu. Eu fui para o balcão atender, porque eles tiveram dificuldade de voltar por causa de visto. Era desse tamanho o espaço. E eles conseguiram entender, acho que até por causa da distância deles terem ficado fora, ter ido, conhecido e depois ter voltado, a diferença do mercado. Hoje, o pequeno espaço triplicou, eles abriram um segundo, muito maior, uma estrutura incrível, e são líderes de mercado. O Camilas também. Eu acho que a maioria das pessoas que já foi em Orlando conhece o Camilas. O Camilas tem uma história maravilhosa. Os donos de lá, eles eram os garçons. Eles trabalhavam atendendo o público e tiveram a oportunidade de comprar e pagar de acordo com o que eles podiam na época. Então, eles estão há 20 anos, não estão? O Camilas tem 33 anos. Não, mas com o Léo e com o Alex, acho que é 20 anos. Há 20 anos de mercado, eles decidiram entrar em outro segmento agora, um segmento assim mais luxuoso, vamos dizer, que o Camilas é um buffet. Então, você paga um X de dólares, você pode comer à vontade. E, inclusive, o Peter fez o treinamento dos funcionários, que isso é muito importante, o funcionário entender a cultura da sua empresa. E eles estão com 3 meses, né, Peter, abertos, e fechando com lucro que eles não tinham no outro. Mas o que eles fizeram? Eles foram devagar. Eles começaram primeiro, são líderes de mercado. Mesmo sendo líderes de mercado, eles esperaram o momento certo para abrir o segundo. O momento certo é a palavra-chave, né, Bia? O momento certo é Às vezes você tem que arriscar, mas eu acho que quando você arrisca com planejamento, assim, é como comprar um terreno sem fazer o estudo antes, comprar uma casa sem fazer o estudo antes. Acho que
o segredo maior que a gente acompanha do sucesso das pessoas. Obviamente, a gente tem clientes que começam numa loucura e se encontram e crescem, mas é muito mais difícil depois, né? As dores são maiores quando você cresce sem ter planejado, né? Não que não dá, mas dói mais. A gente, até mesmo na minha vida pessoal, eu aprendi com isso, né? Então, é passo a passo e entendendo tudo que está ao seu redor, não somente o seu negócio. Então, acho que o grande diferencial nosso é porque, além de contadora e de consultora, eu sou empreendedora também. Então, as experiências que eu tive com outros negócios, que eu tenho paralelo, foram muito válidas para mim como profissional e passar isso para os meus clientes como exemplo. Então, você sabe da minha vida, tudo que eu já investi, as coisas que eu tive sucesso e não, mas tudo sempre foi muito bem planejado e, principalmente, medindo os riscos, que é uma coisa super importante no processo de internacionalização, medir o risco daquilo, porque, para muitos, nós atendemos uma família, semana passada, que venderam tudo que tinham no Brasil. Eles tinham $400 mil. $400 mil, dependendo do seu planejamento, dá para você fazer muita coisa e viver muito tempo e montar até mais de um negócio de forma pequena e escalada. E eles compraram uma empresa de limpar carpete. Quando você compra uma empresa de limpar carpete, compraram por $300 mil, deixaram 100 mil de fluxo de caixa. Quando você compra uma empresa de limpar carpete, você não comprou nada, você comprou um cliente que era daquela pessoa que fazia o serviço. Uma van que não tem valor nenhum, porque o carro já tem mais de 5 anos, e os veículos nos Estados Unidos, depois de 5 anos, eles chegam num valor zero. E não falavam inglês também, não tinham um gerente americano para entender como era, e estão dando cambalhota, né? Estão tentando. Atrelado ao visto, que dá uma ansiedade gigantesca. Vários clientes, né, que a empresa atendia, que hoje não querem trabalhar mais com eles, porque não é a mesma forma que o serviço é executado. Então, gastar tudo que tem, acreditar em tudo de uma vez só, você tem que ter um plano B. Então, a análise do risco, para mim, ela é fundamental. E, Carol, as pessoas precisam estar nos Estados Unidos, precisam ter visto para, pelo menos de turismo, para poder estar lá, para poder abrir uma empresa? De forma alguma. Não precisam estar presencialmente nos Estados Unidos, não precisam ter visto. Qualquer pessoa estando aqui no Brasil pode ter uma empresa lá, iniciar uma operação sem estar presencialmente. O processo de abertura de empresas, ele é simples. É sempre importante lembrar que é fundamental o planejamento da estruturação, a estrutura legal, né? Se vai ser por exemplo, aqui no Brasil, lucro simples, presumido, lucro real, entender o objetivo principal do que o cliente realmente quer fazer, mas é tudo à distância, não precisa estar lá. E a gente tem histórias de grandes empresas que nunca foram para os Estados Unidos, mas a marca está lá, o produto está sendo vendido. Muita gente aqui no Brasil fazendo aquela questão do Amazon, que você manda o teu produto para lá e eles cuidam de tudo, eles armazenam, eles fazem propaganda, eles fazem a entrega e você não precisa estar lá. Então, para que criar uma estrutura que vai gerar gastos, sendo que você, com o custo que você paga para o Amazon, é alto. Só que você vai medir o seu custo operacional e o seu risco. Se deu errado, você para de vender e você volta. Agora, desfazer um negócio, desfazer um contrato de aluguel, fazer demissão de funcionário, é muito mais custoso. E muita gente começa assim e depois realmente abre galpão e faz tudo o que é necessário, né? Exato, e depois vai. Experimenta. Hoje nós temos o mercado, tantos casos das empresas, né, de tecnologia que a gente atende, e essas empresas começaram desta forma. Você não precisa estar pessoalmente para vender uma propriedade intangível, que é um software, um programa. E hoje eles estão tendo presença de mercado porque deu certo. Então, eles estão atendendo bancos, porque eu não sei se vocês sabem, o nosso serviço de tecnologia americano, ele é terrível, terrível. A gente contrata profissionais aqui no Brasil, porque lá você não encontra profissionais bons. Então, o perfil do profissional americano nunca foi criado para essa área tecnológica. Os melhores são os indianos, os brasileiros. Eu acho que é muito do que o John estava dizendo sobre, na área dele, o que o grande não quer fazer. Tecnologia lá também é muito assim, né? Então, os locais grandes, eles têm acesso porque é muito caro, então são empresas gigantescas. Exato. Agora, o micro e o pequeno empresário não tem acesso e acaba ficando muito refém da tecnologia, né? O que o John falou é muito interessante. Entrar no mercado americano, como eu entrei, e acho que é um bom exemplo, era o que não tinha.
Não existia. Eu fui o primeiro escritório de contabilidade e de consultoria para brasileiros. Só que ninguém acreditava, achava que o público era pequeno, que não ia ter mercado. E hoje, quantos nos copiaram? Quantos seguiram o nosso exemplo? Então, entrar num mercado qual os grandes não querem trabalhar, ou que você vê uma oportunidade para aquela região, que às vezes um público pequeno cria-se um negócio muito mais lucrativo do que uma empresa grande para um público de grandes empresas, onde o mercado competitivo é muito maior. Com certeza. Então, é fácil, é simples abrir uma empresa nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente um pouco da sua experiência nisso, porque o que eu percebo, brinco muito sobre a sua vasta experiência por realmente ter desbravado junto com a quantidade, né, Carol, de negócios. Você anda com a Carol em Orlando, essa empresa eu ajudei a abrir, essa aqui eu fiz tal coisa. Então, assim, conhece muita coisa. Você acha que dividir com o cliente esse sonho te trouxe tanto conhecimento? Sem dúvida. Na verdade, eu começo meu atendimento tentando entender o cliente. A gente sempre diz, uma prática de treinamento no escritório nós, profissionais, temos que agir com a razão e com a mente para atingir o quê? O coração do nosso cliente. Então, quando eu começo um relacionamento, a Bia sabe, a Bia fala, você está com dó do cliente. Eu falo, não, eu estou sentindo a dor dele. Então, sentir a dor dele, vivenciar as experiências desses clientes, tanto os que fizeram sucesso quanto aqueles que não tiveram, é muito válido e isso faz com que cada dia mais eu consiga orientar os clientes de uma forma o qual, você vê, eles estão tendo sucesso. Mas eu estou entendendo cada pessoa de um jeito, cada pessoa uma alma, é um coração, uma vontade. Então, é essencial esse conhecimento e entendimento e aceitação. Porque você pode conhecer, mas você não tem aceitação. Aceitar o propósito de cada um para conseguir criar realmente uma estrutura qual eles vão ter sucesso. Porque eu crio como se fosse minha. Eu acho que eu percebo muito isso. Você gosta, assim, às vezes chegam pessoas com ideias novas e aí você vai ler, vai estudar, né, cara? Eu acho que não é só a parte contábil, né? Tem todo um histórico por detrás que faz muita diferença na aplicabilidade da contabilidade. É que eu sou muito curiosa, né? Então, se você me fazer uma pergunta, falar de algum assunto que eu não sei, eu com certeza vou passar umas 2, 3 horas estudando sobre o assunto. E isso é muito válido justamente para poder aplicar com os clientes. E eu sempre digo, às vezes você não precisa saber fazer tudo. Mas, se você entender o básico e contar com bons parceiros, você consegue criar um império. Então, a gente não entende tudo aqui do Brasil, mas nós temos parceiros excelentes, o qual a nossa representatividade está sendo muito boa. Exato. Falaram muito que o Nordeste exporta muito serviço, né? Mas eu acho que, realmente, o brasileiro tem um grande diferencial ao servir, né, Carol? É muito destoante a maneira como o americano lida com o cliente, como a nossa nação lida com o cliente. Né? Eu já tive até uma ideia de negócio agora nessa minha última vinda ao Brasil. Eu fico encantada, assim, deslumbrada com a qualidade do serviço aqui. Vocês não imaginam como o serviço lá é ruim. É ruim. Você vai num restaurante excelente, o serviço é péssimo. Então, eu acho que se o americano conhecesse um pouquinho dessa excelência, dessa qualidade, aqueles negócios que prosperariam mais ainda. Então, por que não abrir uma empresa para treinar profissionais qualificados e que consigam atender como o Brasil atende? Nós não temos isso lá. E não temos isso na Europa também. E é o único lugar do mundo que eu conheço que nós temos um serviço assim bom, em todos, do princípio ao fim, é aqui. E não é porque o americano não gosta disso, né? Porque ele paga por isso, ele paga por experiência. Nós temos jantares nos Estados Unidos que não chamamos de jantar, experiência. Qual vai ser a minha experiência na noite? Porque eles ficam assim, às vezes a gente faz muitos eventos em Orlando, e a maioria das vezes são brasileiros. Quando vai algum americano, eles falam, gente, o que é isso que vocês fizeram? Sabe, desde entrar, ter aquela pessoa na recepção, para te dar um oi sorrindo, para te acompanhar na mesa, para o cliente sentir que ele está sendo cuidado, é muito interessante. Então, aí podemos pensar juntos, Peter, sobre essa ideia. E exportar daqui, hein, gente? Exportar daqui, o serviço por favor. de vocês é sensacional. Sem Carol, dúvida. hoje a gente não tem tempo para abrir para perguntas, mas acho que você vai estar aqui por um período ainda. Então, a todos que gostariam de conversar mais, entender um pouquinho sobre internacionalização, contabilidade, como realmente cuidar do seu patrimônio, né? A gente falou muito ontem sobre isso. Se você puder dar umas palavras finais de incentivo a quem está buscando esse sonho, eu agradeço.
Claro, eu acredito que é fundamental, primeiro, a coragem, a força e a determinação, porque não é fácil, todos aqui devem ser empresários, não é fácil começar um negócio novo e entrar no mercado. Então, fundamental, planejamento, conversar com pessoas que possam abrir a sua mente para essa expansão. Então, os Estados Unidos é um país que oferece muito, mas aqui no Brasil vocês têm muito mais para oferecer para a gente. Então, eu espero que essa experiência que nós estamos vivendo hoje, a gente consiga tirar excelentes ideias para todos aqui e levar isso para os Estados Unidos, que hoje é a maior potência do mundo, mas, como eu disse, tem muitas falhas. Então, vamos usar o potencial do brasileiro, vamos acreditar, vamos planejar sempre e fé, que vai dar tudo certo. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom dia.